Vem testar comigo a condução de corrente elétrica em diferentes soluções. E para isso, eu vou precisar de um aparato contendo uma lâmpada conectada a uma tomada, conectada a dois fios bem grossos de cobre. Como vai funcionar o experimento? Eu vou mergulhar esses dois fios grossos de cobre em soluções diferentes. Se a lâmpada acender, significa que a solução contém íons dissociados e que a solução conduz eletricidade, por isso que a lâmpada acende. Caso a lâmpada não acenda, a gente sabe que a solução não contém íons. Importantíssimo ressaltar que a solução não produz eletricidade, ela vai estar apenas conduzindo a eletricidade. Bora lá então, né? Vamos primeiro conectar o nosso aparato na tomada para ter eletricidade. A nossa solução é uma solução de açúcar. O açúcar só faz ligação covalente, então ele não possui íons dissociados em solução. Por isso, a lâmpada não acende. A próxima solução é uma solução de vinagre. O ácido acético é uma molécula orgânica que possui um hidrogênio capaz de ser liberado em forma de H+. Mas essa dissociação não é total, por isso que o vinagre é classificado como eletrólito fraco. Essa solução 3 é uma solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre se dissocia completamente nos seus íons Cu2+, e SO4 Essa dissociação é total e garante que a solução seja um bom condutor de eletricidade. E por último, a nossa solução 4 é a água destilada. A água passa por a autoionização, no qual uma pequena quantidade de moléculas de água se ioniza em íons H+ e OH-. Mas essa concentração desses íons é muito baixa, então a água destilada não é uma boa condutora de eletricidade. E aí, gostou dos testes? Se tu se interessou pelo assunto e quer saber mais, continua assistindo o vídeo que a gente elaborou uma breve explicação sobre eletrólitos e soluções eletrolíticas. Segue o vídeo. Então, para iniciar, o que são soluções? Soluções são misturas homogêneas que são formadas por duas ou mais substâncias. As soluções, elas são formadas por soluto e por solvente, sendo que o soluto geralmente é a substância de menor quantidade na solução e fica dissolvido no solvente, que geralmente é um líquido. Água com sal e água com açúcar são exemplos de soluções que a gente pode observar na nossa casa mesmo. Agora que a gente já sabe o que é uma solução, a gente começa a tratar do que são soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. Começando pelas soluções eletrolíticas. Elas são soluções que contêm íons livres, ou seja, são partículas que possuem carga e que podem se mover livremente na solução. Esses íons, eles vêm de um eletrólito, que é uma substância iônica. E o que é uma substância iônica? Uma substância iônica, ela é formada por um cátion, que nada mais é do que um íon positivo, e um ânion, que é um íon negativo. Um exemplo de eletrólito é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Ele é formado pelo cátion sódio, que é um íon positivo, e o ânion cloreto, que é um íon negativo. Quando o cloreto de sódio é colocado numa solução aquosa, por exemplo, quando ele é dissolvido em água, esses íons eles ficam livres para se movimentar. E as soluções não eletrolíticas? As soluções não eletrolíticas são soluções que não contêm íons livres, ou seja, não tem nenhum transporte de carga. O soluto dissolvido na solução, ele é molecular, ou seja, ele não é constituído de ligações iônicas, mas sim de ligações covalentes. Uma substância molecular, ela é constituída apenas de ligações covalentes, como foi comentado anteriormente. Então, não há liberação de íons em solução. Um exemplo que a gente tem disso também na nossa casa é o açúcar. Quando a gente colocar o açúcar dissolvido em água, em uma solução, a substância molecular, ou seja, o açúcar, ele vai continuar da mesma forma. Ele não vai se dissociar em cátions e ânions. E o que tudo isso tem a ver com condutividade elétrica, que está lá no título do nosso trabalho? Bom, a condutividade elétrica, ela é a capacidade de uma substância ou material de conduzir a corrente elétrica. E o que conduz a corrente elétrica? São partículas carregadas, como íons, que são cátions e ânions, e elétrons. Portanto, com base em tudo que foi visto até agora, a gente já consegue diferenciar o que é uma solução eletrolítica e do que é uma solução não eletrolítica, e o que as duas têm a ver com a condutividade elétrica. Uma solução eletrolítica, ela vai ter cargas em solução, e a condutividade elétrica depende justamente dessa mobilidade de cargas, elas que vão fazer essa condução. Então, uma solução eletrolítica, como por exemplo o cloreto de sódio, o sal de cozinha, é uma solução que poderia acender uma lâmpada, poderia conduzir eletricidade. Já uma solução não eletrolítica é aquela que não vai ter carga em solução. Se não vai ter carga em solução, não vai ter como conduzir a eletricidade por ela.
Ou seja, se a gente ligasse uma lâmpada num circuito conectado com essa solução, a lâmpada não se acenderia. Portanto, com base nisso tudo, a gente pode dizer que nem toda solução conduz eletricidade. Então foi isso. Obrigado por ter assistido até aqui e espero que tu tenha aprendido um pouco mais sobre condução de eletricidade em soluções. Até mais!